Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live para tratar sobre essa questão do percentual de 20% das vagas para as mulheres no concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. Foi publicada na data de hoje, né? Estou aqui, inclusive, com o Projúdice aberto. E uma decisão em primeiro grau, conforme publiquei aí no status, decisão de primeiro grau. E eu tô aqui para explicar para vocês algumas diferenças jurídicas, porque muita gente não entende, né? Ou tem preguiça de ler. Tem preguiça de ler a decisão de 5 páginas, ou de fato é leigo no assunto, não entende. Então tô aqui para explicar para vocês, beleza? Lembrando aí, né? Só lembrando, eu tenho uma experiência de 5 anos no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu fui estagiário no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, fui estagiário de pós-graduação e fui assistente de juiz também. Atuei na vara criminal da comarca de Lusiânia, atuei no primeiro Juizado Especial Cível de Goiânia, atuei na primeira e segunda vara de fazenda pública do Estado de Goiás, que trata sobre concurso público, direito administrativo. Atuei na vara criminal específica, tá? De violência doméstica e familiar contra a mulher de Itumbiara. Então eu tenho uma experiência, um pouquinho de experiência no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, beleza? Como todos sabem, né? Fui policial militar também do Estado de Goiás por aproximadamente 1 ano. Atualmente sou policial civil aqui do Estado de Goiás. E o que eu quero comentar com vocês é uma análise jurídica a respeito de um fato específico. Então, análise fático-jurídica a respeito desta discriminação, né, desta limitação, melhor dizendo. É uma forma de discriminação? Mas vamos lá, colocar aqui. Desta limitação de vagas de 20% para as mulheres nesse concurso da PPGO. Em um primeiro momento, cumpre ressaltar para vocês que foi interposta esta ação popular pelo Dr. Renan Freitas, advogado, meu amigo, cara sensacional, referência no mundo dos concursos aí, no que tange essa advocacia de concurso no âmbito nacional, um cara bastante respeitado. Eu conheço ele desde 2019, tem até um livro aqui dele, um livro sobre concurso público. Tá aqui. Recomendo, tá? O livro do Renan Freitas. Tá aqui, ó. Ao amigo William Lira. De Criciúma, me deu dia 22 de fevereiro de 2021, sensacional. Então ele foi o titular dessa ação popular, que inclusive eu concordo com o mérito dela. Agora é o que eu concordo, tá? Particularmente falando, eu concordo com o mérito, concordo com esta parte jurídica, mas infelizmente, né, vocês têm que entender que o que eu concordo, o que eu acho, pouco importa lá pro STF e assim sucessivamente. E o que você acha também, tá? Então vamos lá. Analisando aqui e explicando os fatos. O juiz, em uma decisão de caráter liminar, no processo civil, quando a gente fala decisão de caráter liminar, porque é uma decisão precária. O que é uma decisão precária? Que ela pode cair a qualquer tempo. Ela é uma decisão provisória, ok? E esta decisão provisória é porque alguém está fazendo algum pedido em caráter de tutela, em caráter de medida liminar. Alguém está fazendo algum pedido urgente para que seja apreciado isso pelo Poder Judiciário antes de chegar lá na sentença resolutiva de mérito. Ok? Então vamos lá. Em um primeiro momento, nessa ação popular, o juiz de primeiro grau, ele indeferiu a medida liminar. Por quê? Por ausência do fumus boniuris, da fumaça, né, do bom direito, que a gente chama da análise do perigo da demora. Não houve um perigo da demora. O que isso quer dizer na prática, traduzindo para vocês? Isso pode ser analisado depois, lá na sentença. Isso não vai prejudicar algum direito de uma pessoa se deixar de ser analisado agora. Por quê? Vai ser analisado lá na sentença. Então, lá na frente, tem chance sim, desta limitação do número de vagas para mulher ser derrubada.
tem chance sim da ação popular ser deferida. Se não for no primeiro grau, lá na sentença, pode ser no segundo grau, pelo Tribunal de Justiça, inclusive pode ser também interposto recurso pelo advogado e subir para o segundo grau, chegar a algum desembargador, e o desembargador entender que essa limitação agora ela é ilegal e já analisar de plano a prima facie, né, em um primeiro momento, e deferir, e mandar reformar a decisão do primeiro grau. Pode acontecer. Pode acontecer de chegar lá no STJ ou chegar lá no STF, que foi inclusive o caso, né, da Polícia Militar de Minas, Polícia Militar do DF, que inclusive, Polícia Militar do Rio de Janeiro, o edital estava em andamento, o concurso estava correndo, já tinha prova. Inclusive, Polícia Militar de Goiás, esse concurso agora, que a turma 3 está para entrar, e que houve, então, uma reclassificação depois da prova objetiva, depois da redação, depois do TAV, depois da avaliação médica, depois da conclusão de todas as etapas, depois que a turma 1 entrou, depois que eu entrei na turma 2, chegou lá no STF. E aí o STF foi lá e falou, não, essa limitação de 10% do número de vagas para as mulheres no concurso da Polícia Militar é inconstitucional. Ok? Então, só foi uma decisão que indeferiu a medida liminar, e essa decisão é de um juiz de primeiro grau, da Vara de Fazenda Pública, juiz de primeiro grau. Claro, pode ter recurso, tanto da parte da PGE, Procuradoria-Geral do Estado, que defende o Estado, né? Como também do autor da ação popular, Dr. Renan Freitas. Então, princípio da paridade das armas, princípio da ampla defesa contraditório, vai ter oportunidade de recurso, beleza? Mas que fique claro para os senhores que a petição inicial foi recebida, que já é um grande avanço, já é um grande sinal, porque eu estava analisando aqui, a PGE estava sustentando que o Dr. Renan não era legítimo, né, para ingressar com essa ação popular. Então, no primeiro momento aqui, né, houve sim a legitimidade da parte autora, ok? Mas, como não houve esta probabilidade do direito alegado, o perigo do dano, o risco ao resultado útil do processo, igual está no artigo 300 do Código de Processo Civil, está aqui na minha frente agora, tá? Em que o autor pediu o quê? A suspensão de alguns itens do edital que restringe o número de vagas para as mulheres. Das 1.600 vagas, 320 para as mulheres. Ou seja, 20%. Ok? Então, tá aqui, ó, em análise, nesta fase de cognição não exauriente, ou seja, que ela não acaba, não termina, não verifico a presença de requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ou seja, a urgência não foi demonstrada agora. Ok, senhores? Inclusive, eu concordo com esse juiz. Por quê? Por que eu agora analisando a parte pessoal aqui, por que eu concordo com essa decisão? Porque eu acredito que ter esta mudança agora em caráter liminar, com prova marcada para domingo que vem, vai deixar muita gente maluca, vai gerar uma insegurança jurídica tremenda. E, de fato, não há essa urgência que traz como requisito a concessão da medida liminar, a concessão da tutela pleiteada em caráter liminar, beleza? Então, acalme os corações, isso aí ainda tem muita água para rolar. Estava conversando com o Daniel agora, eu acredito que isso vai chegar lá no STF, e aí sim o STF vai derrubar essa limitação de vagas para as mulheres. Eu sei que a justificativa, né, entre aspas, do Estado, por meio aí da PGE, em restringir o número de vagas para o concurso da Polícia Penal para as mulheres, em razão da população carcerária feminina, que é muito pouca. Eu posso falar para vocês com tranquilidade aí, na moral, sem dado científico, mas o que eu vivo na prática policial, de 10 presos, 9 é homem. Na moral, falando na moral. Agora, é claro que esses presos recebem visitas femininas. Visita da mãe, da irmã, da esposa.
Então, quem vai decidir isso? Poder Judiciário. E eu acredito que quando chegar no STF, o STF derruba essa limitação aí de 20% das vagas para as mulheres. Beleza? Então, só para explicar para vocês, a postagem que eu fiz no Stories, muita gente já estava respondendo aqui na DM, e agora? Lascou? Já era, achando que... Calma, galera, é uma decisão só, como eu disse no começo, né, da live, é uma decisão precária, tá? Decisão liminar é uma decisão precária, que a qualquer tempo ela pode cair. Beleza? Ou pelo próprio juiz que indeferiu ou deferiu a medida liminar, o próprio juiz de plano, que alguns chamam de piso, né, o juiz de primeiro grau, ou lá no segundo grau pelos embargadores, nas câmaras do Tribunal de Justiça, ou lá no STJ, ou no STF. Bacana? Então, acredito que ficou claro aqui para vocês essa explicação técnico-jurídica e fática, né, nesse caso concreto. E, obviamente, que o Ministério Público vai acompanhar a demanda, tá? O Ministério Público ele vai ser intimado, vai dar a vista dos autos para o MP como custos legis, né? Que é o fiscal da lei. Show? A Débora mandou excelente explicação. Obrigado, Débora. Obrigado mesmo. É só para esclarecer para vocês, porque algumas meninas já estavam respondendo meus stories falando: nossa senhora, e agora? Já era. Ai, meu Deus. Calma, gente, calma. Faz a prova primeiro. Tem muita água para rolar ainda. Tava conversando com meu amigo Daniel no privado. O pessoal a galera já tava mandando para ele, falando: ei, professor Lira, tá postando fake, não sei o que. Claro que não, gente. Postei, tá aqui, ó. Vou até virar a tela aqui para vocês verem. A decisão tá aqui, ó. Indefiro a medida liminar. Vista ao MP. Sítio Estado de Goiás. Beleza? Então, só para esclarecer para vocês. Muito obrigado a todos. E sigamos aí com total respeito e admiração pelo primeiro cargo público que eu tomei posse, né? Como assistente de juiz. Então, minha admiração aqui para o nosso Poder Judiciário goiano. Valeu, forte abraço, tamo junto.